Olá, amigos! É uma alegria mais esse encontro. Eu gostaria de falar hoje de preconceito, intolerância e discriminação. Preconceito, o que é? É um juízo pré-concebido, sem uma análise cuidadosa. É uma forma de pensar, é uma opinião. Intolerância é o desrespeito ao diferente, é uma atitude. Como eu valoro, que valor eu dou a outra pessoa ou a algo. Intolerância vem do latim tolerare, que significa acolher alguém, ser indulgente, ser compassivo. Então, intolerância é o contrário, é não acolher, é não ser indulgente, é não aceitar, é a falta de compreensão. E a discriminação é exclusão, é segregação, é apartar alguém, afastar alguém do nosso convívio. Discriminação é comportamento, leva a um comportamento. Então, o pensamento ou a opinião gera a atitude que gera o comportamento. O preconceito é uma opinião, leva a uma atitude, que é a intolerância, que gera um comportamento, que é discriminar o próximo. Albert Einstein já dizia: é mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo. O preconceito é filho da ignorância. E os estudiosos nos ensinam que o preconceito não é nato, não nascemos preconceituosos. Mas o preconceito é adquirido, aprendido, é imitado na sociedade, no nosso convívio com os pais, com os professores. No entanto, o Espiritismo nos ensina que nós somos espíritos reencarnamos a longa data, trazemos uma bagagem espiritual com as nossas virtudes, com as nossas imperfeições morais, e dentre elas o preconceito é uma imperfeição moral. No entanto, a sociedade pode reforçar esse preconceito e, consequentemente, a intolerância e a discriminação. E há vários tipos de preconceito. O preconceito pela origem social, que está muito enraizada no Brasil, é manifestada pelas elites sociais contra as populações desfavorecidas, por conta de um falso sentimento de superioridade dos financeiramente mais favorecidos, até inclusive chegando muitas vezes à violência. Um programa muito antigo tinha um personagem, Caco Antibes, era o programa Sai de Baixo, que trazia à baila esse problema desse preconceito pela origem social, em que o Caco Antibes dizia: tem horror a pobre. Era uma crítica ao comportamento da nossa sociedade. A xenofobia também é um preconceito, mas aos estrangeiros, né? Então, o que leva a isso é aquele sentimento exagerado de nacionalismo. E hoje em dia, por conta das crises sociais, com essa movimentação de refugiados, tem se intensificado a xenofobia. Também tem os preconceitos estéticos, por exemplo, ao obeso, porque a sociedade cria ideais de beleza, padrões estéticos que são impossíveis de serem atingidos pela maioria das pessoas. Tem um site muito bom chamado Brasil Escola, e lá um professor de sociologia, Francisco Porfírio, postou um artigo na internet, onde ele escreve: há um movimento de intensificação do preconceito estético, que faz parte de um jogo de dominação do sistema capitalista, que, ao impor padrões de maneira cada vez mais incisiva, cria também uma indústria
de produtos de beleza. Aí o obeso, vamos dando esse exemplo, ele sofre o preconceito que leva ao estresse, à ansiedade, a sua autoestima diminui, ele pode adquirir comportamentos compulsivos, distúrbios alimentares como bulimia, anorexia. Tem também o preconceito aos idosos, né? Então, eles são considerados, entre aspas, incapacitados, e aí ocorre a exclusão no mercado de trabalho. O preconceito aos portadores de necessidades especiais, então aqueles que têm uma deficiência física ou mental, também são considerados incapazes, e aí as pessoas jogam em cima deles a piedade, aquela piedade, né, assim, destrutiva, e onde eles são isolados, tudo isso por falta de informação. Há muitos outros tipos de preconceito. E aí nós podemos nos perguntar, e nós, brasileiros, somos preconceituosos? A agência de notícias, Observatório do Terceiro Setor, trouxe uma pesquisa dizendo que no Brasil o maior preconceito que existe é contra o grupo LGBT, é a LGBfobia. 29% da população tem preconceito sexual, né? Às lésbicas, aos gays, aos bissexuais, aos homossexuais, aos travestis, por conta de uma visão puritanista, de uma visão moralista que leva a uma inflexibilidade no julgamento. O segundo maior preconceito no Brasil, que atinge 20% da população, é o preconceito religioso. As crenças religiosas tradicionais, dogmáticas, defendem suas leis e códigos como se fossem universais e atacam as outras religiões. Outro tipo de preconceito que existe no Brasil e que está em 7º lugar aqui no nosso país é o machismo, e leva à diferença de remuneração entre homens e mulheres, ao assédio, ao estupro, à violência doméstica. Zé Brito, ele é um cantor, um compositor, um apresentador, um ator brasileiro, e num dos programas do Provocações da TV Cultura, ele falou uma frase muito incisiva, mas verdadeira. Se você tem preconceito, desiste de viver. Se enterre, meu filho, porque o mundo está cheio de gente, cada um é um ser, e cada um pode e deve existir. É muito contundente, né? A gente nunca vai poder desistir de viver, porque estaremos atentando contra uma lei de Deus, né? Deus nos deu a vida, não podemos tirá-la, mas o que ele diz é verdade, né? O mundo está cheio de gente e cada um, né, pode e deve existir. E como é que a gente vai agir ante uma pessoa preconceituosa, uma pessoa intolerante, uma pessoa julgadora? O Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 83, conforme o amor, nos dá uma orientação. Ele escreveu lá que os judeus, na época de Jesus, eles causavam violentos atritos por conta das tradições referentes à comida impura. Tem muitas passagens no Evangelho sobre isso. Mas aí Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 15, nos diz: mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Então, não sejamos preconceituosos, sejamos caridosos com aqueles que portam conflitos mentais, porque aqui Emmanuel está dizendo que o preconceituoso, ele porta conflito mental. Então, não sejamos preconceituosos como eles são.
portadores desses conflitos mentais, mas procuremos ser caridosos com essas pessoas que são julgadoras, críticas, intolerantes, preconceituosas, para não sermos iguais a eles. E aí nos diz Emmanuel: quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda do Mestre de Nazaré, situa a tua bondade da frente da análise, e tua observação será construtiva e santificante. Ou seja, a bondade deve vir antes da análise. Podemos fazer análise, sim, nós temos raciocínio, somos seres racionais, mas a bondade, conforme nos diz Emmanuel, deve vir antes do julgamento. E assim, essa nossa observação, essa nossa análise será construtiva e santificante. Muito obrigada, amigos, que a paz do Cristo nos envolva sempre.